Senhor, eu te peço que haja paz no coração dessa irmã e desse irmão que estão ouvindo essa mensagem. Que ele sinta a sua presença, mesmo em meio ao silêncio, e que o Espírito Santo testifique em seu coração, que independentemente dos problemas que ele esteja enfrentando, tudo está sob seu controle. Obrigado porque o Senhor não se esquece de nós e tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, mesmo quando nós não percebemos ou sentimos. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A leitura da Bíblia tem que nos levar a uma reflexão e a uma mudança de vida. Essa passagem em especial fala de forma tremenda ao nosso coração e serve como alerta para muitos que serão alcançados por essa mensagem. Deus está falando com você, que tem levado uma vida de pecado e que nunca teve coragem de reconhecer suas falhas. A maioria das pessoas tem vergonha de se declarar pecador, por causa da exposição e da vergonha. E passam a vida inteira em uma mentira, como se fossem santas, mas cometendo os mesmos erros que seus pais cometeram. E por causa disso, experimentam uma vida medíocre. Nunca alcançam a plenitude, seja na área emocional, espiritual ou financeira. Relacionamentos frustrados, vida espiritual totalmente superficial, baseada apenas em uma falsa religiosidade e uma vida financeira desequilibrada. Davi está nos dizendo que essas pessoas, as que encobrem suas transgressões, ou seja, as que não confessam seus pecados e nunca os abandonam, não vão prosperar. Deus manda te dizer hoje que conhece a sua vida e sabe o tipo de coisas que você já fez e muitas das quais você ainda está fazendo, coisas que desagradam a Deus, a seu cônjuge e aos seus filhos. Ele diz que hoje é tempo de você consertar, se arrepender e abandonar de vez essas coisas. Se tiver que passar pela exposição ou pela humilhação, que seja assim, pois isso também faz parte do tratamento de Deus. Muitas pessoas só mudaram de vida depois que foram expostas e envergonhadas. Pare de fingir que está tudo bem e reconheça que você é pecador e que precisa mudar de vida. Confesse e abandone os seus pecados. Muitas vezes, o pecado está gerando até mesmo uma enfermidade no seu corpo. Davi diz em Salmos 32 que, enquanto ele escondia seus pecados, o seu corpo definhava de tanto gemer, e a sua força foi se esgotando. Mas quando ele reconhece diante de Deus a sua miserabilidade, Deus o perdoa, e ele alcança a graça e o favor do Senhor. Se você sentiu que Deus falou com você através desse áudio, e você está disposto ou disposta a mudar de vida hoje, feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, eu oro para que essa mensagem chegue aos ouvidos daqueles que estão afastados da sua presença, de pessoas que fingem que está tudo bem com elas, que aparentam ser santas, mas que por dentro estão apodrecendo por causa do pecado. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos leve ao arrependimento e a uma mudança de vida genuína, para que alcancemos a prosperidade em todas as áreas. Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16, está escrito: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o versículo 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. A história de Agar nos revela o amor de Deus por aqueles que há muito tempo estão experimentando a dor e o sofrimento, e que de tanto lutar e não verem resultados, já pensaram ou estão pensando em desistir. Agar foi a escrava que teve um filho bastardo com Abraão e que, por causa do ciúme de sua esposa Sara, foi levada até o deserto junto com seu filho Ismael. Agar experimentou um tempo de aflição em sua vida. Ela sofreu a dor do abandono junto com seu filho, quando foi levada ao deserto e foi repudiada por Abraão. Ela também sofreu com a escassez,
pois o pouco que tinha não seria suficiente para sobreviver no deserto. Ela também sentiu medo de ver o filho morrer e também se viu incapaz e impotente para lidar com todos os problemas que vinham ao mesmo tempo contra ela. No momento em que ela chora, era como se estivesse declarando para Deus a sua dor e a sua incapacidade de lidar com aquilo que a afligia. Foi naquela hora que o auxílio do Senhor veio até ela. Deus supriu as necessidades que Agar e seu filho tinham naquele momento e também projetou um novo futuro para eles, ao dizer que levantaria, através daquele garoto, uma grande nação. Talvez você esteja hoje se sentindo como Agar, tão sufocada pelas circunstâncias e pela dor, e depois de ter orado muito e não ver o agir de Deus, está pensando em desistir. Se você está se sentindo assim, saiba que Deus está sempre ao seu lado. A sua luta é a luta do Senhor também, por isso não desista. Esse não é o tempo de retroceder, mas de avançar. Não deixe de lutar. Continue orando, continue clamando. A sua família está guardada pelo sangue de Jesus e o inimigo não vai prevalecer contra ela. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Não deixe que ela desista. Por mais que ela se sinta abandonada, que o Senhor possa abrir os seus olhos e permitir que ela veja a fonte de águas vivas que é Cristo e que ela seja fortalecida por essa mensagem, que ela tenha a sua fé renovada. Opera um milagre, supra todas as suas necessidades, restaura essa família. Isaías capítulo 41, verso 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus se importa conosco. Não servimos a um Deus carrasco que simplesmente nos jogou aqui na terra e se esqueceu de nós, nos deixando à mercê do destino. Desde quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, Deus estava ao nosso lado. Ele não nos abandona, pelo contrário, cuida de nós nos pequenos detalhes. O profeta Isaías escreveu no verso 10 do capítulo 41 várias coisas a respeito de Deus que servem de consolo e esperança para todos aqueles que têm enfrentado dificuldades. A primeira coisa é a expressão não temas, que de forma proposital está contida 365 vezes nas Escrituras. Significa que para cada dia do ano podemos confiar no Senhor. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus também diz que está conosco. Eu sou contigo, é o que está escrito. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está presente em todos os momentos, nos bons e nos maus. E sua presença é percebida principalmente naqueles dias em que nos sentimos impossibilitados de lidar com os nossos problemas. Ele também nos fortalece quando nos sentimos fracos, quando nos falta motivação para prosseguir, para lutar e até mesmo para viver. Nesse momento, o Senhor revigora nossas forças. Isaías termina dizendo que o Senhor nos ajuda e nos sustenta com sua mão vitoriosa. Significa que as nossas lutas e adversidades não vão nos impedir de caminhar, que podemos lutar pelas nossas conquistas, que não devemos desistir dos nossos sonhos, pois Deus nos ajuda e nos ampara. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem passado por dias difíceis, por causa de problemas enfrentados na sua família, no seu casamento, situações relacionadas à sua vida sentimental, se tem passado por um tempo em que as portas se fecham diante de você, não se desespere. Receba no seu espírito essa palavra que vem direto do trono do Senhor para a sua vida. Não temas, eu sou contigo. Por mais que você se veja cercado de inimigos por todos os lados, saiba que Deus está com você e Ele não vai permitir que a sua vida seja destruída. Ele te ama e vai suprir todas as suas necessidades. Eu quero orar por você. Pai,
Contempla nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que tem enfrentado lutas e tribulações e que já não tem mais forças nem para orar, mas tudo o que ela consegue fazer é se derramar em lágrimas na sua presença. Recolha essas lágrimas e as receba como um clamor sincero. Renova as forças dela. Esteja com ela nesse momento de dor e desespero, trazendo paz e alívio ao seu coração. Faça-a experimentar da sua bondade e misericórdia e estabeleça um tempo de refrigério nessa família. Lucas capítulo 7, versos 11 e 12 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. É maravilhoso observarmos na Bíblia o poder que Jesus tem de transformar qualquer situação, por pior que ela esteja. Observe que a narrativa de Lucas fala de duas multidões. Uma multidão que sai da cidade acompanhando um funeral e outra que está entrando na cidade seguindo a Jesus. Essas duas multidões representam dois estados espirituais em que vive o mundo. Elas retratam o quadro atual dos dois grupos bem distintos e identificam duas formas de viver, com Deus e sem Deus. Podemos dizer que ali estavam retratados o grupo dos desesperados e tristes e o grupo dos felizes e esperançosos. Em qual dessas multidões você está? A multidão que seguia a morte fazia coro de tristeza e lamento com aquela mãe. Estavam de luto, somente lágrimas, pranto e dor. Um cortejo fúnebre é um ambiente triste e melancólico. Ninguém sorri nem se alegra. O que predomina em um velório é um sentimento de angústia por causa da perda. A morte do filho daquela viúva simbolizava também a morte dos seus sonhos e de qualquer perspectiva de vida. Ao enterrar aquele filho, ela estaria sepultando junto com ele todas as possibilidades de prosseguir sua jornada. Ela já tinha perdido seu marido, agora estava prestes a se despedir do seu único filho, em uma sociedade que não dava nenhuma oportunidade às mulheres. Ela sentia naquele momento a dor do abandono. Mas enquanto uma multidão seguia um sonho que seria sepultado, a outra multidão seguia o Senhor que realiza os sonhos. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja se sentindo como aquela mulher. Você tentou ser feliz em um casamento, apostou em um relacionamento, mas foi tão machucado ou machucada pela vida que aos poucos isso foi morrendo em você. E hoje em dia você percebe que, mesmo de forma inconsciente, está seguindo uma multidão composta por milhares de pessoas que, como você, caminham todos os dias em direção ao cemitério dos sonhos. Saiba que da mesma forma que Jesus teve compaixão daquela viúva, Ele olha hoje para a sua vida com olhos de amor e misericórdia. Jesus tem contemplado a sua dor e o seu sofrimento, e Ele quer soprar sobre você o fôlego de vida. Quando as duas multidões se encontram, a compaixão de Jesus fez com que ele tocasse naquele caixão. E a voz de comando de Deus, ou a voz de Jesus, traz vida novamente para aquele menino. Deus quer restaurar os seus sonhos. Pare de seguir a multidão que caminha para a morte e mude o curso da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, toca nesse momento na vida daqueles que, por causa das adversidades da vida e das perdas que tiveram, deixaram de sonhar. E hoje não têm forças mais para lutar e não conseguem ver nenhuma possibilidade de serem felizes novamente. Que assim como o Senhor ressuscitou aquele menino, que o Senhor faça viver novamente os sonhos e projetos que estavam enterrados e engavetados. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 23, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu.
O capítulo 23 de Salmos é uma declaração maravilhosa do cuidado de Deus sobre aqueles que se submetem ao seu senhorio. Davi era um pastor de ovelhas e encontrou nessa comparação as palavras perfeitas que revelam promessas magníficas, das quais eu e você podemos tomar posse, desde que o Senhor seja o nosso pastor. Primeiro, tenha certeza de que nada vai te faltar. Deus conhece todas as suas necessidades e vai suprir todas elas. O Senhor nos leva a águas tranquilas, o que fala de tempos de paz, mesmo quando passarmos por tribulações. Deus promete renovar as nossas forças, pois Ele sabe que haverá momentos em nossa vida em que vamos nos sentir fracos e abatidos. Seremos direcionados pelo caminho certo, o que significa ter uma visão clara quando tivermos que tomar decisões importantes. O Senhor nos dará coragem, mesmo quando tivermos que enfrentar a morte ou a enfermidade. Deus tem poder para nos curar. Mesmo quando estivermos cercados de inimigos, Deus promete nos preparar um banquete. Significa que mesmo nos piores dias, não nos faltará o alimento físico nem espiritual que sustenta o nosso espírito. Deus promete que o seu amor e a sua fidelidade estarão sempre conosco, enquanto estivermos vivos. Ele sempre se lembrará da aliança que tem conosco, que foi respaldada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O texto encerra com a melhor de todas as promessas, a de que um dia estaremos na presença de Deus para sempre. Talvez você que está ouvindo essa mensagem guardou a tradição de seus pais e por causa disso mantém a sua Bíblia aberta em Salmos 23. Mas hoje eu te convido a ler essa passagem de uma forma diferente, procurando tomar posse de cada promessa contida nesses versos. A primeira coisa a fazer é declarar que o Senhor é o seu pastor. Isso significa entregar a sua vida a Ele. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, obrigado por cuidar de nós. Somos gratos porque, mesmo passando por problemas e dificuldades, podemos descansar nas suas promessas. Guarda, Senhor, a nossa família, traga paz a este lar, supra as nossas necessidades físicas e espirituais. Te entregamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, está em suas mãos. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e cremos no seu poder para nos curar e nos libertar. Jacó havia sido separado por Deus para ser o patriarca de Israel. Um homem usado por Deus, separado por Deus, o símbolo de uma nação que é separada por Deus no mundo espiritual. E ele achou que estava tudo certo. Ele já estava longe de casa há mais de 20 anos, ele já havia se casado, ele já tinha ficado rico, estava tudo certo. Mas Deus mostrou para ele, existem pendências na sua vida que precisam ser resolvidas. Existem consertos que você precisa fazer com algumas pessoas. Por isso Deus trouxe Esaú até Jacó. Não para que Jacó fosse morto, não para que Jacó fosse envergonhado, constrangido, mas para que aquela rixa entre os dois tivesse fim. A minha oração é para que o Espírito Santo traga à sua mente pessoas, situações, lugares por onde você passou, para que você resolva. Tem coisas que vão dar trabalho. Resolva suas pendências. Talvez você está precisando dar uma organizada na sua vida, na sua saúde. Há quanto tempo você não faz um exame? Há quanto tempo você não vai ao médico? Tem problemas de saúde que, se a gente for no médico, dá tempo de resolver. Mas eu vejo muitas pessoas falando assim: ah não, eu não vou no médico não, porque vai que eu descubro alguma doença, né? Ué,
assim, me perdoe a palavra, mas isso é uma atitude ignorante. Se você não vai ao médico com medo de descobrir alguma doença, você está sendo ignorante. E talvez quando você descobrir uma doença, seja tarde demais. Não adianta colocar aqui, a minha vida está nas mãos de Deus e não cuidar da sua própria vida. A nossa vida está sim nas mãos de Deus, mas Deus nos deu os médicos, a medicina, a ciência, o SUS, os remédios, os tratamentos. Então, não apenas escreva aqui, a minha vida está nas mãos de Deus, mas cuide da sua vida. Dê o like aqui no vídeo. Pode colocar o seu pedido de oração, escreva a frase que eu disse, a minha vida está nas mãos de Deus. Então, a primeira pendência que fala aqui nesse estudo é a reconciliação. Tem alguém que você não consegue cumprimentar, tem alguém que você não consegue olhar nos olhos, tem alguém que você não consegue dar a paz do Senhor. Ah, porque aquele dia ela falou mal de mim, ele falou mal de mim, ela me ofendeu, ela me humilhou, emprestei um dinheiro e ela não pagou. Resolva suas pendências. Segunda passagem que eu quero mencionar está em 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Aqui nessa passagem, irmãos, nós vemos a história de Davi e Mefibosete. Mefibosete era o último descendente do rei Saul. Apesar de Saul ter sido inimigo de Davi, mesmo assim, Davi busca fazer o bem ao neto de Saul, como forma de honrar a amizade que ele tinha com Jonatas, pai de Mefibosete. Ele restitui a Mefibosete as terras de seu avô e o acolhe à sua própria mesa, como se fosse um dos seus filhos. Davi, ele está aqui nessa passagem demonstrando uma nobreza de espírito ao resolver pendências passadas, não apenas perdoando o neto do seu antigo inimigo, mas também abençoando ele abundantemente. Então, essa passagem, ela me ensina sobre a importância da generosidade e do amor ao próximo na resolução de conflitos antigos.
Existem conflitos, talvez antigos, e que nós podemos resolver através da honra e da generosidade. Davi tinha uma situação mal resolvida com Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi tinha uma amizade com Jonatas. E Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas já estava morto, Saul já estava morto. Davi poderia simplesmente largar isso para lá. Ah, não, deixa isso para lá. Só que, às vezes, a resolução de pendências na nossa vida, ela vai envolver a honra e a restituição. Davi devolve a dignidade para Mefibosete, que não tinha culpa de nada. Ele nasceu aleijado, ele era filho de um rei que ficou louco de inveja de Davi, que morreu por causa disso, mas ele não tinha culpa de nada. E Davi entendeu isso. Davi chama Mefibosete. Mefibosete deve ter até pensado, o rei vai se vingar de mim. Mas Davi, numa atitude digna de um homem segundo o coração de Deus, restitui a Mefibosete tudo aquilo que era da sua família. Davi chama Mefibosete para morar dentro do palácio, para comer à mesa com o rei. Às vezes, a resolução das suas pendências vai passar pela honra. Eu não sei de que maneira essa palavra chega ao seu coração. Eu sei como ela chega no meu coração. Nessa semana que se passou, que semana abençoada, viu? Como Deus falou comigo. Eu estava me lembrando da minha trajetória profissional, de como eu entrei na Infraero, através de um concurso público. Na época eu ganhava um salário mínimo, um salário e pouco, e eu fui chamado através de um concurso público que eu fiz prova, e eu entrei para essa empresa, e dentro dessa empresa eu tive pessoas que apostaram na minha capacidade, apostaram no meu caráter, me deram cursos, me deram oportunidades. Então, às vezes, a resolução de pendências vai exigir que você olhe um pouquinho para trás e considere as pessoas que te ajudaram. Saul tentou prejudicar Davi, mas Jonatas ajudou Davi. Jonatas era um grande amigo. E quando Mefibosete pergunta: quem sou eu para que você se preocupe comigo? Eu sou um cão morto e você está se preocupando comigo? Quando Mefibosete fala isso, quem sou eu para que você se preocupe comigo? Eu sou um cão morto, eu sou um aleijado. Davi poderia ter respondido: você é filho do meu melhor amigo, por isso eu estou aqui te honrando. Você é filho do meu melhor amigo, por isso eu estou aqui honrando você.